Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de História para o Enem. Na nossa aula de hoje, nós vamos estar vendo um pouco mais sobre a estrutura do Segundo Reinado. Bem, pessoal, como parte importante da nossa aula de hoje, nós analisaremos algumas questões que fazem parte do ocorrido do período do Segundo Reinado, que foi o período da história brasileira em que o país foi governado por Dom Pedro II. Esse período teve um estendimento até 1840, quando Dom Pedro II foi coroado imperador após o golpe da maioridade, encerrando-se em 1889, quando a proclamação da República colocou fim na monarquia brasileira. Foi por meio de um período como esse que grandes transformações no país ocorreram por diversos conflitos que foram marcados pela história, como a Guerra do Paraguai, por exemplo. Por meio do movimento do golpe da maioridade, os políticos brasileiros, pela via de liberais, acreditavam que a maioridade de Dom Pedro, para que ele pudesse assumir o trono, poderia ser um tanto suflente. Isso aconteceu porque os liberais queriam recuperar o poder que estava nas mãos dos conservadores e porque acreditavam que a coroação do imperador colocaria fim em todos os conflitos que se passavam no país. Nesse tempo, passando os períodos, Dom Pedro começou a entender que a estrutura que o reinado precisaria é a colocação de um imperador para dar ali uma continuidade nos serviços de guia. Então, todo aquele trajeto que ocorria ao longo da sua estrutura, a sua maioridade, era um dos itens que era consequente para essas etapas de colocação. Ou seja, nesse tipo de observação, observa-se que a estrutura do Segundo Reinado também foi um pouco divergente, porque o Segundo Reinado ele pode ser marcado por diversas estruturas, como, por exemplo, a Consolidação de 1840, que assim foi iniciado o Segundo Reinado, porque ela se estendeu no período por 49 anos, e que pode ser dividido dessa forma, em que a Consolidação, ocorrendo em 1840 e 1850, que foi quando o imperador estava no poder e teve ali o seu próprio estabelecimento do seu próprio modo sobre o país, colocando políticos e províncias rebeldes sob seu controle. Dentro desse período, surge o chamado auge, por volta de 1850 a 1865, quando o seu poder do imperador era grande, era ampliado e sua posição estava muito consolidada. Ele estava lá em cima, ele estava lá em destaque. E também temos o chamado período de declínio, de 1865 a 1889, em quando surgem as contestações contra as posições de Dom Pedro, e a economia no país também não ia bem. Nesse tempo, o Brasil, a estrutura brasileira começa a ter uma queda ali, e Dom Pedro começa a ser questionado pelas suas decisões. A proposta que ele tinha passado para as demais colocações era um tanto negligente, porque o povo pensava que Dom Pedro não tinha uma estabilidade, tinha assim uma qualificação no início, tinha uma elevação, tinha planos no início do período, mas que com o tempo ele começou a ter uma queda ali que não favoreceu muito para a estrutura do país. Também, no caso da política, que era o grande destaque do Segundo Reinado, que nesse tempo a política era bem diferente, o primeiro começou a ser feito pela atuação de partidos políticos que eram existentes no primeiro reinado. Já os dois partidos que atuaram na política brasileira nesse período formaram o chamado período regencial, que eram conhecidos como Partido Conservador e Partido Liberal. A disputa pelo poder era realizada por conservadores e liberais de intensa classificação. Tinham impactos negativos para a política brasileira, pois geravam muita instabilidade. A saída que era encontrada pelo imperador era promover uma política de revezamento em que os conservadores e os liberais alternavam-se na aliança do gabinete ministral. Isso reduziu muito pouco dos conflitos. Ambos os partidos tinham leves diferenças de posição ideológica e também de classe em que se apoiavam. Os conservadores eram partidários de uma grande centralização de poder nas mãos do imperador, enquanto os liberais defendiam uma maior autonomia local para as províncias. Nesse sentido, os dois historiadores, Lilian Schwartz e Eloise Stalin,
falavam que os conservadores eles sustentavam a aliança na burocracia com o grande comércio e também a grande lavoura de exportação. Ou seja, os liberais também tinham um controle de profissionais liberais urbanos unidos à agricultura no mercado interno. Nessa postura, mostrava que uma crítica que era muito forte para a atuação desses dois partidos já era realizada na época, que as divergências liberais e dos conservadores eram quase inexistentes, porque também dizia à época que não havia mais nada parecido com um conservador do que um liberal no poder. Ou seja, a política brasileira, no entanto, que era considerado o último item mais importante a ser mencionado, é o que ficou como parlamentarismo às avessas. Porque o Brasil funcionava como uma monarquia parlamentarista, no qual o imperador interferia na política sempre que fosse necessário para garantir os seus interesses. Assim, se fosse eleito um primeiro-ministro que não lhe desse, que não lhe agradasse, ele o destruía, ele ali acabava com o candidato. E se a Câmara tomasse medidas que não lhe agradassem, ela também era dissolvida. Naquele tempo, essas promoções que eram colocadas ali de candidatos que estavam ingressando ali, precisavam da aprovação do imperador, porque senão ambos os sentidos executistas poderiam ser prejudicados pela decisão elevada do imperador. Até mesmo se a Câmara fosse contra o imperador, ali teria problemas a serem destacados. Em questões econômicas também, que é uma parte importante que nós devemos destacar, o grande destaque ele vai para a economia cafeeira, porque ela consolidou-se no segundo reinado como o principal meio de produção da economia brasileira. As zonas produtoras de café do Brasil, nesse período, foram três. Vale do Paraíba, em Rio de Janeiro e São Paulo, Oeste Paulista, São Paulo, e Zona da Mata, que é em Minas Gerais. A produção do café ela aconteceu primeiramente lá no início, lá no Vale da Paraíba, em que ela utilizou principalmente trabalhadores escravizados que a partir desse número de escravos foi sendo reduzido no país. As regiões produtoras de café elas se tornaram grandes compradoras de escravos. Então, nesse tempo, também o Oeste Paulista utilizou a princípio a mão de obra escrava. Mas, ao longo da década de 80, por volta ali de 1880, essa foi substituída pelos imigrantes que passaram a chegar em um grande volume do país. Uma outra questão também é importante, que durante o segundo reinado foi o grande crescimento econômico marcado por algum desenvolvimento industrial, que era a Era de Mauá. Essa tal prosperidade econômica ela aconteceu entre 1840 a 1860 e nela as receitas brasileiras aumentaram 4 vezes segundo a demanda de pessoas que estavam ali envolvidas naquela colocação. Nesse tempo, o aumento da produção começou a ser mais elevado e as políticas começaram a perceber que a elevação da produção de café começava a ser mais rentável que as demais produções econômicas, se tornando uma centralidade maior e econômica também. Uma última questão também é vermos como que o segundo reinado teve a sua finalização. Vamos voltar um pouquinho mais do início. No início ali de Marechal Deodoro da Fonseca. Dentro daquele tempo, Marechal Deodoro da Fonseca tinha liderado as tropas que derrubaram o gabinete ministerial em 15 de novembro de 1889. O fim da monarquia do Brasil foi uma espécie de resultado do desgaste da forma de governo com os interesses da elite política e também da economia do país. A sua queda ela ocorreu por meio de um rompimento com 3 grandes grupos importantíssimos da história, que era a igreja, que era o menos relevante, o exército e a elite escravocrata. O grupo que teve maior envolvimento nesse fim foi o exército, porque insatisfeito com a monarquia e com o fim da Guerra do Paraguai, os militares começaram a conspirar contra ela. Assim, na mesma data, que é 15 de novembro de 1889, o presidente Marechal Deodoro da Fonseca liderou tropas militares, destituindo o gabinete ministerial. E nesse decorrer, José Patrício proclamou a independência no Brasil, ocorrendo ali dentro daquele tempo, decretando ali a finalização do segundo reinado, porque aqueles ocorrimentos não eram umas delimitações que deveriam ser colocados
para a monarquia, já que a monarquia estava em progresso de mudança. Então não era uma necessidade que deveria ser mantida dentro daquele período, sendo finalizada dentro de um ponto que foi incorporado dentre as demais nações que montavam a monarquia, finalizando então com esse tempo aí de governo aí. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida com relação a uma das nossas aulas anteriores, pode estar mandando para o nosso e-mail que nós vamos estar respondendo vocês o mais rápido possível. Essa foi a nossa aula de hoje e até a nossa próxima aula. Tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!